Nessa aula eu quero falar um pouco de vetorização, que também podem acontecer problemas e a gente tem que buscar soluções para alguns problemas que podem surgir. Aqui na página 2 eu coloquei algumas perguntas que a gente pode se fazer, né? Quando vetorizar? Tem que pensar nisso quando você estiver fazendo uma arte, compensa mais, se compensa ou não vetorizar ou deixar em bitmap o objeto. E grandes formatos, se também compensa usar, transformar o bitmap em vetor ou não. Pixels versus pixelização, né? Se você quiser fazer um efeito, pegar o defeito e transformar em efeito, você pode fazer isso. Pegar o bitmap que está uma resolução pequena, vetorizar e usar essa pixelização na sua arte, né? Como arte. Conversões positivas, no caso de outdoor ou grandes formatos, você vai ter que ver se é positivo ou negativo, então a gente tem que priorizar sempre conversões positivas e o tamanho é sempre 1 por 1, né? Se eu for criar um outdoor, aqui eu tenho algumas imagens, se eu for colocar uma imagem dessa no outdoor, eu tenho que ver se é positivo usar em vetor ou usar em bitmap. Aqui eu tenho só um bitmap, que é essa, essas florzinhas aqui, né? E o sol, o girassol. Eu só quero mostrar a diferença, porque o vetor ele tem um aspecto que não é realista, né? Ele é um desenho. E aqui a gente tem um bitmap que se aproxima, que é uma foto, lá do Stock Photo, do site. Mas também quando a gente pega gratuitamente a imagem lá, ela vem com a resolução e vem com proteção de direitos autorais, né? Direitos de uso de imagem. E as imagens estão pixelizadas. Esse aqui é o caso de se você quiser um efeito de pixel na sua arte, você pode usar o bitmap e ampliar e depois vetorizar para usar esse efeito. E aqui a gente tem outras imagens também, né? Uma flor, uma foto de uma flor. Uma flor desenhada no vetor nunca vai aproximar, nunca vai chegar no detalhe de uma foto, né? Então você tem que pesar todos esses usos. Se você quiser fazer fotos de céus, de entardecer, para usar também de fundo nas suas artes, nunca um fundo vetorizado vai se aproximar a uma foto. Então, se eu for rastrear essa flor aqui, essa foto, se eu for rastrear como clipart ou logotipo ou qualquer outro tipo ali, vou ter perda, né? Todo mundo vai perder. Vai existir perda de detalhes, de sombras, que não vai chegar próximo do real, né? Pode ver aqui embaixo que muitos detalhes são perdidos. Mesmo se você mexer aqui nas configurações e tentar aproximar, você vai perder detalhes. Então, uma imagem vetorizada ela nunca vai se aproximar de uma foto, né? De uma coisa real. Apesar de muitos artistas conseguirem fazer desenhos que se aproximam bastante. Aqui eu tenho eu fui no Connect, peguei essa florzinha aqui do Photopaint e importei aqui no CorelDRAW. Eu vou desagrupar porque ela vem com a sombra ali. Eu não quero só as florzinhas. Então, se eu fosse usar, olha só, esse bitmap tem 55 dpi. A resolução dele. Se eu for aqui, eu quero fazer uma placa de 4 metros por 2 metros. 4.000 por 2. Vou apertar Shift F4. Olha o tamanho que a minha imagenzinha ficou lá, coitada. Né? Se eu quisesse fazer um enfeite aqui no canto da minha placa, do meu outdoor ou do qual arte que for, ele já caiu para 7 dpi. Então, à medida que eu vou aumentando, vai estourando mais, né? Nesse caso aí é de se pensar se você pode interpolar, você pode converter em bitmap e aumentar um pouco aqui. Também para outdoor, quanto mais você aumentar, olha quantos megas vai. O seu arquivo pode ficar pesado. Então, às vezes, você compensa perder alguns detalhes para fazer um efeito e economizar no tamanho do arquivo. Ou você deixa o arquivo grande mesmo e deixa para lá e faz a interpolação. O que é a interpolação? Ele vai pegar os pixels vizinhos
Deixa eu só dar um zoom aqui. Ele vai pegar os pixels vizinhos e vai fazer as cores parecidas. Então, vou colocar bitmap, converter em bitmap. Só que eu não vou pôr 300, senão dá 355 megas ali, ó. Então, eu posso colocar aqui 50 dpi, 24 megas. Ele vai pegar e vai aumentar o número de pixels ali. Então, ele está suavizando aqui. A gente vai ver isso na próxima aula, sobre essa parte de transformações de bitmap em bitmap mesmo, né? Ou de vetor em bitmap. E agora a gente está vendo transformar bitmap em vetor. Eu vou fazer um rastreio aqui. Vou deixar ele fazer tudo automático. Você vê que perdeu detalhes, mas ficou um efeito, né? Ó, parece que é um clipart mesmo. Então, ó, eu posso pegar e usar a vetorização para fazer um efeito. Tá? Vou pegar agora aquela outra imagem lá das florzinhas aqui. Vou colar aqui. Vou fazer também a vetorização. Deixar ele fazer automático. Também perdi bastante detalhes, que isso a gente pode trocar. Se eu quiser um céu, eu posso tirar uma foto do céu e colocar ali. Tá? Então, eu vou fazer uma transformação que não muito recomendada, que é puxar pelas laterais. Em vez de puxar proporcionalmente, eu estou fazendo desproporcionalmente. Então, assim, eu perdi, né, detalhes, mas eu fiz um efeito. Né? Eu transformei para fazer uma qualidade, para fazer um desenho como se fosse um clipart. E aqui eu posso, depois, se eu quiser trabalhar, eu posso usar as ferramentas aqui do CorelDRAW para tentar fazer um céu ali. Né? Vou fazer uma transparência e mexer e fazer o que eu bem entender aqui, fazer o fundo da minha arte para fazer uma placa. Né, uma propaganda de uma loja, por exemplo. Aí coloco a foto de uma pessoa. Uma pessoa, no caso, eu não poderia vetorizar, né, porque não ia ficar muito bem uma placa de uma loja com uma pessoa vetorizada. Né? Isso daí não vai pegar bem. Então, assim, não esqueçam nunca dessa parte aqui que eu passei já no começo dessa aula, que é você pensar em quando vetorizar, pensar nos grandes formatos, porque o seu arquivo vai ficar grande se você deixar tudo em bitmap, e os pixels, se você quiser o efeito de pixelização, e conversões, né, sempre positivas, e o tamanho sempre 1 por 1, ou seja, o seu documento, você muda o tamanho dele para o tamanho que você vai fazer a arte, para você ver que a imagem vai ficar com 300 dpi daquele tamanhão lá. Se ela tiver 2 metros de largura, ela tem que estar no seu arquivo com 2 metros e com 300 dpi, se for um bitmap. Se for vetor, você não vai ter essa preocupação, que você pode ampliar o seu objeto na página do jeito que você quiser. Então, mais detalhes sobre esses assuntos aqui a gente discute no fórum.